dia a todos, sejam bem-vindos nesta bela manhã de domingo, ensolarada, animada, e esta nossa animado dia será bom, pois o tema de hoje é um pouco espinhoso e um pouco carregado. Então, tentemos usar dos nossos bons pensamentos para ouvir estas lições dos nossos superiores espíritos. Hoje o que nós falaremos será sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 20. E o nosso amigo Clóvis fez uma arte aqui e colocou o item 4, que está nesse Evangelho segundo o Espiritismo, que diz: qual a missão de nós espíritas? Por que aqui estamos? O que fazemos aqui? Qual o nosso objetivo? Para que eu existo? São questões que talvez nós já tenhamos pensado e às vezes temos uma resposta apenas parcial. Hoje, como nós sabemos, vivemos o crepúsculo de uma nova era. A Terra está em plena transição, passando de planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Mas nessa transição, nessa loucura, entre aspas, que está ocorrendo, como a nossa irmã já falou, inclusive este ano está acontecendo muitas alterações que a gente nem imaginava pudesse ocorrer, levam a mudanças, a reformas, a dificuldades e até mesmo confusões, chegando por vezes a divisões, que estão ocorrendo cada vez mais. Mudanças a nível de pessoa, mudanças a nível pessoal, e onde a gente já não sabe mais direito o que é certo ou o que é errado. Parece que vivemos num mundo errado. Além disso, podemos nós mesmos, por nossas fraquezas morais, por nosso egoísmo, deturpar a moral cristã, a moral do Cristo, para satisfazer o nosso ego, para satisfazer o nosso egoísmo. Eu faço aquilo conforme a moral mais nos traz vantagem. Seja essa vantagem financeira, como estamos vendo no nosso país, seja uma vantagem psicológica ao dominar a mente de outras pessoas, ou seja uma vantagem a nível social, tentar dominar uma sociedade pelo meu pensamento. E essas mudanças ocorrem inicialmente a nível dos relacionamentos, como nos relacionamos uns com os outros, acontecendo por vezes que não reconhecemos mais aquelas pessoas com quem convivemos por tantos anos. Isto está ocorrendo, e quando acontece isso, nós parece que não reconhecemos mais a outra pessoa. São as divisões que ocorrem cada vez mais. Cada um seguiu um caminho escolhido por nossa própria vontade, nosso próprio livre-arbítrio. E assim, quando um segue para a direita e outro para a esquerda, eles se separam, se dividem com o passar dos anos. Mudanças, estas estão ocorrendo a nível de país. E o nosso país é um exemplo dessa mudança que está ocorrendo no planeta. Quiçá seja o pioneiro na transição planetária. Por vezes, chegamos a pensar: não parece mais a cidade onde eu nasci, não parece mais o país onde eu nasci, parece que está tudo virado de cabeça para baixo. Mas a transformação é necessária. Tudo mudou. E será que eu mudei? Será que nós mudamos? Será que eu sou, como o nosso cantor Raul Seixas falou, uma metamorfose ambulante? Será que eu consegui evoluir? Acordar para as verdades do Espírito e não pensar apenas no meu egoísmo, apenas na matéria? E nós querendo mudar, o que eu faço? O que nós fazemos? Qual é o caminho que eu devo seguir? Quem de nós já não pensou nisto? Nós já tivemos essas sensações. E nós temos um norte, um caminho, um objetivo a seguir. A hora chegou, como a mensagem nos falou. O momento é agora, como foi o tema da nossa inicial mensagem. E essa hora é agora, urgente, de mudança. É necessário mudar.
E que caminho? Já que eu vou mudar, eu vou por qual caminho? Eu estou em dúvida, este mundo está muito confuso. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E junto com Ele, Ele nos trouxe, já há quase 2 séculos, o Consolador prometido, que é o nosso codificação kardeciana, o Espiritismo com Jesus. O nosso homem moderno e mulher também tem a seu dispor hoje TV, computador, celular, Facebook, WhatsApp, Instagram e tudo mais, todos os outros aplicativos. E aonde nós colocamos a nossa atenção, isso logo se torna, esta atenção torna-se uma intenção. Então, primeiro nós temos atenção a determinado assunto. Com o passar do tempo, isso se torna uma intenção naquela coisa que estou pensando. E finalmente transforma-se em um ato propriamente dito. Primeiro, então, é uma ideologia, uma ideia que vem à minha mente. Depois dessa ideia ser ouvida, pensada, escutada, ela se torna uma simpatia. Eu fico simpático àquela ideia, eu gostei daquela ideia. E aí sim, somente posteriormente é que ela se transforma numa ação. São as etapas que precisam ocorrer. E o livre-arbítrio de cada um é que escolhe. Nós escolhemos. Eu quero seguir no caminho do bem ou no caminho do mal. Isso não acontece do dia para a noite como no estalar de dedos. Ninguém se torna mal ou bom de um dia para o outro. Isso vai acontecendo aos poucos. E nós nos aproximamos do que mais nós temos sintonia, do que mais nós pensamos, do que mais nós gostamos. No capítulo 8º deste livro, O Evangelho segundo o Espiritismo, está escrito, abre aspas, a pessoa que nem sequer concebe o mal de maldade, o mau pensamento, já realizou o progresso. Então aquela pessoa que nem pensa em fazer o mal, já conseguiu esta evolução, este progresso moral. Agora, existem nós, que ainda somos aqueles que ainda por vezes temos este mau pensamento, mas ao ter esse mau pensamento, o repelimos, o afastamos, e ao estar em vias de realizar aquele mau pensamento, afastamos esse pensamento da nossa mente. E por fim, ainda tem aqueles encarnados na Terra que além de ter esse mau pensamento, ele se delicia com esse mau pensamento. E assim, ele ainda está sob força do mal. Então, na primeira, que nem pensa no mal, o progresso já está feito. E nas outras, o trabalho ainda está por fazer. Um exemplo prático que temos disso é o seguinte: todos nós somos egocêntricos. Veja bem, egocêntrico é diferente de egoísmo. E egocentrismo é a base da individualidade e da personalidade. Então nós somos pessoas separadas, divididas. Uma pessoa, cada pessoa é um espírito, é uma pessoa graças a esse egocentrismo. Nós somos indivíduos, cada um é uma pessoa. Isso não é uma coisa ruim. Nós sermos egocêntricos é termos a consciência que todos nós somos uma alma, um espírito. A pessoa humana é um ego definido. E precisa ser assim, porque todos nós podemos pensar e agir livremente, sem que a gente vá pela cabeça do outro, faça apenas o que o outro quer que a gente faça, conforme o nosso livre-arbítrio. Agora, o egoísmo, que é totalmente contrário ao egocentrismo, é uma deformação do egocentrismo, o egoísmo é uma doença do ego, aonde nós criamos, pois somos ainda espíritos imperfeitos, a arrogância, a petulância, a avareza, o pão duro que chama, né? O comodismo, eu não vou fazer aquilo, isso aí é muito difícil, vou ter que mudar muito na minha vida, não vou fazer, deixe como está que está bom, está confortável para mim assim. Ou a ganância, querer as coisas materiais a qualquer custo, independente se pisamos em cima dos outros. E sobretudo, e mais importante de tudo, é a falta de respeito ao outro, ao nosso irmão que aqui está. Chegamos por vezes a xingar, a apontar com o dedo e caluniar a pessoa, principalmente fazendo isso sem dó nem piedade.
o que isso faz em nosso espírito, na nossa alma? Cresce esse egoísmo, que acaba, esse egoísmo, a gente querendo apenas do nosso jeito as coisas, e vai acabando com os nossos lares, os nossos domicílios, a nossa família, e isso contamina e acaba estragando uma sociedade, vai estragando também um país, e por vezes até a relação com outros países, as relações internacionais, criando por vezes guerras. E como eu posso me libertar deste egoísmo que eu ainda tenho? Este inferno que eu criei para mim mesmo. Não são os outros que criam o inferno. Somos nós que criamos o nosso inferno. Lembrando do primeiro dever de nós espíritas, que é pelo amor que dedicamos ao próximo, ao nosso irmão, através da caridade que praticamos aos irmãos, através, principalmente no mundo de hoje, na atualidade, 2019, a consolação das pessoas que estão sofrendo ao nosso redor, porque eles estão desesperados com isso, com o sofrimento tão grande que tem, que eles já não veem mais motivo, podendo por vezes chegarem ao suicídio. E ainda através da abnegação, ou deixar um pouco do meu querer, do meu egoísmo, para fazer o bem de todos, na nossa família, na nossa sociedade. E desinteresse pessoal também. Não pensar apenas o que é bom para mim, mas o que é bom para todos nós. Pode-se assim reconhecer o verdadeiro espírita. Como que a gente vai reconhecer o verdadeiro espírita? Pela vitória dos seus bons princípios, das suas obras, dos seus princípios baseados nas leis de Deus e exemplificados por Jesus. E os que seguem são, em letras garrafais, os escolhidos por Jesus, e Ele lhes dará vitória. Isso está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, item 4. Este capítulo mesmo. O que nos assombra é que, apesar de nós termos todo esse conhecimento que já recebemos, muitos se desviaram da senda. Aprenderam tudo isso, mas mesmo assim caíram nas armadilhas. Então devemos atentar, pois no vosso caminho devemos buscar a verdade, sempre. A verdade cristã. Erasto, que falou isso no seu capítulo 20. Cuidado entre os chamados, pois eles podem se desviar da senda. E onde está a verdade? Onde está nesse mundo de inversão de valores morais, onde se fala muito a favor da liberdade, do se pode tudo, esquecendo-se da boa moral? Aonde a gente deve procurar? A perturbação da moral só será resgatada perante o Evangelho de Cristo. Pois lá, Emmanuel nos ensina e nos conclama, nos chama a dizer: o amor e respeito mútuos será, abre aspas, as leis do bem que Jesus nos legou. Amor e respeito não querem dizer anulação do discernimento, do nosso entendimento, e nem anulação da nossa personalidade. Não deixamos de ser quem nós somos quando estamos amando e respeitando ao outro. Pelo contrário, nós queremos compreender a dor do outro, auxiliar a dor do outro. É a caridade propriamente dita. Precisamos, então, sempre do amor, compreender e respeitar os outros, mas sempre lembrando do respeito que devemos a Jesus e a sua doutrina espírita, que ele nos legou através do codificador prometido, trazido por Kardec. E o primeiro sinal de obsessão em um trabalhador espírita é a sua leviandade na aceitação das fábulas que desfiguram o ensino dos Espíritos do Senhor. Em uma palavra, a falta de respeito para com o Espírito da verdade, que é Jesus. Devemos sempre respeitar Jesus. Deixa eu ver se eu entendi. Esse assunto está meio pesado. Quero que explique um pouquinho melhor essa situação. Existem trabalhadores que trabalham na casa espírita, não apenas que vêm na casa espírita, e sofrem obsessão, são atacados, digamos assim, entre aspas, pelos espíritos, mas ao virar espírita, eu já não fico automaticamente imunizado, vacinado contra qualquer
obsessão que possa me ocorrer? Infelizmente não. Não basta apenas vir na casa espírita, pois o que nos protege é a nossa reforma moral, é a nossa reforma íntima, é mudar os meus maus pensamentos, os nossos maus pensamentos, que todos nós temos, pois ainda somos espíritos imperfeitos e precisamos urgentemente mudar. Não existe uma receita de bolo para nós fazermos isso, pois reforma moral é dura e trabalhosa, difícil, e às vezes a gente começa a fazer e acha difícil e deixa de lado. Não quero mais fazer, cansei. Isso eu estou fazendo já e pouco está mudando na minha vida. Não tem por que eu continuar fazendo isso. Daí é a hora da resiliência, é a hora da persistência, da perseverança. E uma das ideias é a gente ser profundo conhecedor da doutrina espírita. Pois não basta nós apenas sermos simpatizantes, senão a gente pode sim receber influência dos obsessores. E sim ser espírita praticante. A teoria, estudar só o espiritismo sem praticá-la na nossa vida, no dia a dia, não nos imuniza contra as obsessões. Devemos trabalhar pelo espiritismo, acompanhar essas reuniões que tem às quartas e aos domingos, sempre que pudermos. Isso é uma vacina contra a obsessão. Quem não pode vir na quarta, vem no domingo, mas tentar ter uma regularidade. É isso que nos imuniza contra os maus pensamentos, nossas más tendências. E não devemos fazer muito proselitismo. O que é isso? Não queremos sair na rua convencendo as pessoas a se tornarem espíritas, se elas não têm interesse. A pessoa tem que despertar. Mas ao ela dar algum sinal que está querendo mudar, aí sim, nós devemos orientar e encaminhar alguma casa espírita. E existem pessoas lá fora que são muito persuasivas e dominadoras e utilizam-se de técnicas que aprenderam de persuasão para poder praticar atitudes antiéticas e agressivas para dominar a mente de pessoas que ainda não têm esse alerta espírita. Devemos sempre respeitar e valorizar todas as religiões, todos são bem-vindos. E nunca, que é o mais importante de tudo, entrar em polêmicas inúteis, verdadeiras armadilhas dos inimigos do espiritismo, onde se valoriza apenas a inteligência da pessoa, apenas o conhecimento, sem a reforma moral, sem a reforma moral cristã. Discussões essas que lá fora costumam falar, ficam raciocinando, filosofando excessivamente, como se alguns falam viajar na maionese, e não se tem o ensino moral, o que realmente importa na nossa vida. Conhecimento deve ocorrer, aprendizado deve ocorrer, mas é necessária a nossa mudança, a nossa reforma moral. E a pessoa, ou melhor, o espírito, que mais tem moral que já encarnou nesta terra, é Jesus. Mesmo diante de tanta dificuldade, nós podemos levar uma palavra amiga, mas sempre com brandura, com calma, com paciência, pois quando temos Jesus ao nosso lado, nada é impossível. Assim poderemos espalhar o nosso espiritismo com conhecimento de causa e segurança, sem abrir brechas morais para os nossos obsessores terem influência na nossa mente. Logicamente, todos nós ainda somos imperfeitos, pois estamos numa terra, num mundo que é um mundo imperfeito, aqui habitam espíritos imperfeitos. E, sendo imperfeitos, precisamos buscar os ensinos e a proteção de Jesus e dos espíritos superiores, dos bons espíritos, tornando-nos assim os trabalhadores da última hora, que é justamente o que o tema fala no dia de hoje. Demonstramos assim que a vida espiritual existe e é real. Nós sentimos as influências no nosso corpo. E além disso, a reencarnação também existe e é real. Isso já está provado por vários estudos. Mas existem as pessoas que ainda não acreditam. Precisamos levar essa informação a eles. Sendo isso, a nossa breve missão como espírita, levar as lições de Jesus
àqueles que ainda estão na escuridão, ainda estão nas trevas e não enxergam a luz, compreendendo que inicialmente o outro está sofrendo e devemos amparar inicialmente o sofrimento e não falar sobre Jesus de primeira para ele, pois ele não vai aceitar esse ensinamento. Primeiro, consolá-lo, como o Consolador prometido nos ensinou. E somente após ele ficar um pouco mais flexível, aí sim levar uma palavra amiga. E como eu posso ser um espírita verdadeiro? Jesus novamente nos responde: meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Eu quero só ler agora um texto que foi escrito por Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, no seu livro Mãos Unidas. Ele diz: ruge na terra tormenta renovadora. O mundo social, a nossa sociedade, assemelha-se a uma grande cidade, hesitando nos fundamentos. O que será que ele quis dizer com isso? Que é na parte básica, no início do que nós temos que aprender. Nas pequenas coisas, nos pequenos atos de bondade que nós temos é que nós estamos pecando, estamos errando. Precisamos fazer pequenos atos de bondade para um dia chegarmos a fazer grandes atos. O colapso de valores seculares da civilização, embora exprima ansiedade pelo que é novo, porque o que é novo nos atrai, nos interessa, lembra primeiro da destruição do antigo cais, efetuada imprudentemente, sem construções que o substituam. O que será que ele quis dizer com esta palavra, com esta frase? Então não adianta nós destruirmos uma moral mais ou menos que nós tínhamos, se nós não temos uma moral boa e nova renovada antes. Foi isso que aconteceu na nossa terra. Foi destruída uma moral que não era tão boa e não foi colocado nada melhor no local. Por isso nós vemos o que está acontecendo nos dias de hoje. Pessoas amorais, ou seja, sem moral nenhuma. Pode-se tudo, é a lei da liberdade, eu posso tudo, é meu direito, é muito direito e poucos deveres. Então precisamos, antes de trocar uma moral pela outra, sedimentar a boa moral que está chegando. A licença desafia o conceito de liberdade. Isso a gente faz nos lembrar daquela frase célebre: tudo me é lícito, eu posso fazer tudo, mas nem tudo me convém. A partir do momento que eu faço alguma coisa que está danificando, prejudicando outra pessoa, eu tenho que repensar os meus valores, repensar se a minha liberdade não está afetando a liberdade do outro. A indisciplina procura nomear-se como sendo revisão de conduta. Indisciplina como revisão de conduta, o que será que ele quer ensinar com isso? Sob a falsa alegação de renovação de uma nova moral, nós burlamos, foi o que a gente falou no início da conversa, burlamos a moral para poder termos mais interesses nossos feitos. O nosso egoísmo diz: não, precisamos fazer assim, mas vamos fazer um pouquinho diferente para poder ficar bom para mim. Não interessa se não fica bom para os outros, mas ficando bom para mim é o que importa. Então isso que devemos rever nos nossos conhecimentos. Essa é a tempestade que não está chegando, já chegou, da transição, englobando lutas gigantescas e necessárias dentro de cada um, em uma cidade e em uma sociedade. Nesse entrechoque de sombras e paixões, a missão de nós espíritas há de ser o equilíbrio, o meio da balança, que sane essa perturbação, essa confusão que está ao nosso mundo, e que sejamos nós a luz que vença as trevas que nos afetam. Para isso, devemos ficar com o coração alerta na obra criativa e restauradora. Recorda que não te pedem exibições de grandeza na ribalta da experiência. O que ele quer dizer com isso? Não precisamos sair lá fora vaidosos mostrando que somos bons, fazendo grandes atos. Como a gente falou,
são nos pequenos atos, com pessoas humildes no dia a dia, é que mudamos a nossa boa moral. E devemos ser, sim, a frase calmante que diminui a aflição. Ou um copo de água simples que alivia o tormento da sede. Inclusive eu estou agora. Inumeráveis são as lágrimas. Não vamos nós aumentar. Não sejamos, o mundo já está confuso. E se a gente vai lá e cutuca mais um pouco, ou põe fogo, ou atiça mais o fogo, nós pioramos a situação. Então nós temos que tentar amenizar as irritações e as divisões que estão ocorrendo. Temos que ficar sempre unidos e não separados. Separar instituições, separar vidas, separar casais, separar sociedades, separar países. É a época da separação, mas nós podemos tentar manter unidos. E aqueles que não aceitarem, aí seguem o seu caminho. Mas não sejamos nós a colocar isso como uma ideia. Vamos separar. Separar o sul do nordeste, ou o sudeste, como teve ideias recentemente colocadas. Não devemos fazer isso. Se eles colocarem e fizerem, a responsabilidade não é nossa, mas a união deve permanecer. Assim como instituições e tudo mais. Está instituído a época das separações, não somente a nível pessoal, mas a nível de sociedade e de instituições. Devemos nós reverter isto, porque Jesus pregou. É a união dos seres que promove a força. É o feixe de varas que tem mais força. Uma pequena vara, quando você quer quebrar, é fácil. Agora, quando são várias varas ao mesmo tempo, você já tem mais dificuldade para quebrar. Então, nós, como uma pessoa, somos facilmente quebrados. Agora, se nos unirmos no bem, dificilmente conseguirão isso sobre nós. Então, enormes são os males. Não vamos nós agravar esses males que já existem. Problemas se espalham por toda a parte. Não vamos nós complicar ou procurar um problema. Aquela pessoa parece que procura problema. Vai lá e vai cutucando até ver acontecer aquela confusão. É os Big Brother da vida, um exemplo, só mau exemplo que eu estou dando, né? Que gosta de ver a confusão acontecer. Não sejamos nós essas pessoas. Elas vão acontecer, e muito durante esse ano, mas não sejamos nós os causadores da confusão. Sofrimentos abarrotam os nossos caminhos. Não vamos alargar em extensão esse sofrimento. E conflitos obscurecem a nossa vida em todos os setores. Não se estendas, não os estendas. Lembrando então, este texto está em livro Mãos Unidas, da psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Hoje, então, iniciamos a nossa renovação moral e espiritual, pois todos nós aqui somos abençoados, pois somos filhos de Deus, irmãos em Jesus. E assim como Deus nos ama e sempre amou, nós devemos fazer primeiro a nossa transição pessoal de cada um para o amor. E tendo amor em nossos corações, Ele conseguirá iluminar as nossas trevas internas, os nossos sofrimentos, angústias, falta de perdão, falta de amor, falta de carinho, ódios. Tudo isso é eliminado perante o seu antídoto, que é o amor-respeito, o amor-perdão, o amor-cuidado com os nossos irmãos e ouvir os nossos irmãos em aflição. Isso faz muito bem a eles, mas também a nós. Resumindo, em uma única frase, se vocês conseguirem levar para casa, que está escrito, muito bem escrito no Evangelho segundo o Espiritismo e também na Bíblia, aprendemos a amar a Deus como Ele nos ama. E como que Deus nos ama? Será que é um amor interesseiro, um amor condicional, um amor exigindo alguma coisa em troca? Não. Deus nos ama total e incondicionalmente. Deus nos abençoa, Deus nos ama e Deus nos cuida a cada respiração que damos. Basta apenas
lembrarmos e orarmos a Ele. Muito obrigado a todos vocês.